O tema de hoje é qual é a importância da doutrina. Portanto, para o cristão, para o crente comum, qual é a importância da doutrina? Há quem defenda que a doutrina é fundamental, é qualquer coisa absolutamente incontornável, mas a pergunta que eu gostaria de deixar é o que é mais importante de facto, os princípios doutrinários ou é a imitação de Cristo? Portanto, Cristo como nosso modelo de vida, como nossa base, digamos assim, de espiritualidade. Isso talvez seja o mais importante. Se nós, de resto, olharmos para as comunidades de fé, no âmbito do cristianismo, sejam elas quais forem, nós encontramos que grande parte delas não têm grandes princípios doutrinários. Portanto, eles adequam-se a uma cultura religiosa, daquela comunidade de fé a que pertencem e, portanto, digamos que, apesar de ouvirem a palavra de Deus, apesar de estudarem a palavra de Deus, nem sempre dão grande importância fundamental a aspectos, por vezes até realmente bastante acessórios da doutrina. Nós temos o caso, por exemplo, indo aos Evangelhos, de Jesus, que confrontou os religiosos dos seus dias, especialmente os da seita dos fariseus, muito frontalmente, muitas vezes. E qual era o grande problema sempre? Não é que eles não conhecessem a doutrina. Jesus chegou a dizer-lhes que vocês conhecem a doutrina, mas não a praticam, porque de facto o grande problema era esse, não era um desconhecimento da doutrina, era uma falta de coração, de misericórdia, era uma falta de demonstração do amor de Deus. E nós temos isto refletido em vários episódios do Evangelho, um dos quais talvez mais paradigmático seja o caso chamado da mulher adúltera, no Evangelho de João, capítulo 8, onde aquela mulher foi chamada perante Jesus, foi empurrada e eles estavam prontos a executá-la, de acordo com a lei de Moisés, porque tinha sido encontrada em ato adulterino. Ora bem, Jesus, sabemos todos o que Jesus fez, ele escreveu no chão, fez silêncio, deu tempo para reflexão e a certa altura disse a eles, olha, vocês, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Portanto, a doutrina muitas vezes serve para as pessoas olharem para os pecados dos outros e não para os seus próprios, porque ninguém é perfeito e todos nós falhamos, ou de uma maneira ou de outra. Portanto, a questão que aqui se coloca com esta pergunta sobre a importância da doutrina vai neste sentido. O que é mais importante? É a ortodoxia ou a ortopraxia? Isto é ter uma doutrina muito certinha, muito teologicamente muito bem organizada, que se tem consciência dela, que se sabe mentalmente que é assim que funciona, conhecer os textos, conhecer essas coisas todas, ou é a prática? Ou é a ortodoxia na prática? É na teoria ou é na prática? O que é mais importante? É óbvio que mais importante do que a doutrina ou que uma ortodoxia doutrinária é a prática cristã, é a vida cristã, é a espiritualidade cristã, é a medida em que nós imitamos Cristo, que é o autor e consumador da fé, o nosso exemplo, o nosso modelo, e é ele que devemos imitar. Isto está para lá de todos os aspectos, de todas as formulações doutrinárias em que, de resto, a Igreja tem uma grande diversidade. Dentro do cristianismo existem muitas correntes diferentes, com doutrinas diferentes, mas todas essas pessoas, todas essas correntes se reclamam do cristianismo. Portanto, o que é realmente importante, acima de tudo, é a ortopraxia. Até que momento, até que ponto é que nós somos imitadores de Cristo e não até que ponto é que nós sabemos muito de Bíblia, sabemos muito de teologia e temos uma doutrina muito correta. Fique bem.